Agora que nós já demos os nossos recados, agora que nós já oramos pelas crianças, oramos pela vida da Eloy, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Lucas. E hoje nós concluímos o capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós lemos a partir do versículo 31. Lucas 18, a partir do versículo 31. Quando a igreja fica quietinha, é o sinal de que todos acharam. Então diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, a partir do versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Palavra do Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Sua voz, para que possamos entender, Pai, a Sua palavra. Dá-nos graça, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós continuamos com a nossa série em Lucas, e nós, de uma certa forma, continuamos com a pregação da última semana, com aquilo que nós começamos na última semana, porque se você estava aqui na última semana, o título da mensagem foi O Impossível. E nós estudamos, se você voltar aí um pouquinho atrás, você vai ver que nós estudamos o encontro de Jesus e do homem rico. Jesus e o homem rico. E é aquela pergunta que ele faz para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai mostrar para ele a impossibilidade do quê? Da salvação. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Mas no final nós vimos que Jesus está apontando apenas a possibilidade dos ricos serem salvos? Não. A possibilidade de qualquer pessoa ser salva. Salvação é pura graça de Deus. É obra de Deus. Não está em nós. Então nós continuamos hoje, basicamente, porque, como eu sempre digo, nós sempre temos que entender o que veio antes para poder entender o que nós estamos estudando agora. Porque se nós tiramos esse texto aqui do seu contexto, não levamos em consideração o que vem antes, o que vem depois desse texto aqui, a gente até pode tirar algumas aplicações pessoais, mas provavelmente nós não vamos ter estudado e entendido o texto. Então, nós voltando ao versículo 31, a partir do versículo 31, Jesus ele vai predizer, ele vai dizer o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Lembre-se que a partir do capítulo 9, versículo 51, Jesus ele se volta para Jerusalém, ele está no caminho, ele está em direção a Jerusalém, em direção à morte. Agora Jesus chega em Jericó.
Jesus está muito próximo. Os próximos, basicamente, no próximo capítulo, nós já vamos ver Jesus entrando em Jerusalém para se entregar à morte. Então, Jesus está muito próximo agora do dia da sua morte. É isso que está acontecendo aqui. E aí, esse texto aqui, ele serve com dois propósitos. Jesus, ele prediz a sua morte, porque às vezes a gente fica meio desconectado com o que está acontecendo. Jesus acabou de ter um encontro com um homem rico, falou sobre salvação e etc. De repente, ele vira para os discípulos e fala assim, eu vou ser entregue à morte, eu vou morrer em Jerusalém, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí a gente fica mais... Parece que um texto não tem nada a ver com o outro. Então, qual que é o propósito desse texto aqui? Por que Lucas está relatando esse texto aqui e agora? Porque Jesus está aqui, ele está cumprindo aquilo que ele pediu ao homem rico. Aquilo que ele falou para o homem rico que ele teria que fazer. Ele está então sendo o jovem rico dessa passagem, porque ele está entregando tudo, ele já entregou tudo, ele já deixou a glória com o Pai, para encarnar, para estar conosco, para estar no nosso meio. Agora ele está se entregando, e não apenas entregando a riqueza como ele pediu para o jovem rico, ele está entregando a si mesmo, entregando o seu corpo, a sua vida, para a salvação de pecadores. Segunda coisa, o segundo propósito que esse texto tem aqui, é que seguir a Jesus é seguir um caminho em direção à morte, é morrer para o nosso eu diariamente. Diariamente. Porque como esse texto também vai deixar muito claro, a visão que os discípulos têm de seguir Jesus é uma visão bem, o tanto quanto deturpada. Se você conhece os textos paralelos a esse, se você abrir Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 10, você vai encontrar essas mesmas histórias. Jesus prediz a sua morte, depois ele cura o cego, né? No caso aqui em Marcos é o cego Bartimeu, é a mesma passagem, uma passagem paralela. Em Marcos nos dá o nome desse cego, é o cego Bartimeu. Então são passagens paralelas. Contudo, Lucas não relata uma passagem. Tem uma passagem, tem uma narrativa que Mateus relata e que Marcos relata, mas Lucas não coloca. Qual a passagem? Se você conhece esses relatos paralelos, você vai ver que depois que Jesus fala da sua morte, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos gentios, vai morrer, vai ser humilhado, vai à morte, etc. Depois que acaba isso, acabou aqui, o próximo texto, os discípulos estão brigando entre eles, para saber quem que é o maior no reino, quem que vai sentar à direita e quem que vai sentar à esquerda, quem que é o mais importante dentre eles. Jesus está dizendo, eu vou chegar em Jerusalém, eu vou ser entregue aos gentios, eles vão me humilhar, vão me bater, eu sofrerei e eu vou morrer. Acabou isso aqui, ponto final. Eles viram um para a cara do outro, tá bom, mas quem que é mais importante entre a gente? Quem que vai ser o primeiro-ministro no reino? Jesus, e Lucas, é engraçado que Lucas não coloca isso aqui. Lucas não coloca essa discussão dos discípulos. Ele não coloca isso aqui. Ele coloca uma coisa aqui. Ele coloca o versículo 34, para resumir toda essa conversa dos discípulos. Versículo 34, e ele diz assim, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Por que Lucas colocou isso aqui? Porque ele resume tudo que os outros estavam pensando. Depois que Jesus falou que vai ser entregue, eles começam a discutir por posição no reino de Deus, por posição no reino, quem vai ser mais importante. O que isso quer dizer? Eles não entenderam nada até agora. Nada do ministério de Jesus, nada do que Jesus ensinou, nada do que ele ensinou das características do reino de Deus, nada. Eles não entenderam nada. Lucas apenas resume tudo. Eles não entenderam nada. Ele não precisava colocar toda a história deles brigando entre eles. Eles não entenderam nada sobre o reino de Jesus, o reino que ele veio estabelecer. Por quê? Porque eles estão indo agora para Jerusalém e na cabeça deles, Jesus vai estabelecer o reino a partir de onde? A partir de onde os reis de Israel governavam? A partir de Jerusalém. Então Jesus está indo para Jerusalém
Para fazer o quê? Para se tornar rei. E nós então reinaremos com ele. Agora, até que enfim, Jesus vai inaugurar o reino. E ele vai se tornar rei. É por isso que eles estão discutindo quem é o maior. E quem que vai sentar à direita e quem que vai sentar à esquerda. Porque eles acham que eles vão chegar em Jerusalém. E eles vão ser reis com Jesus. Eles vão ser governadores, homens importantes. Eles não entenderam nada. É isso que Lucas está nos deixando bem claro, que eles não entenderam nada. Nada. Então, eles ainda têm uma visão completamente mundana. E o senso de valor deles para o reino de Deus ainda é completamente mundano. Porque o que tem valor nesse mundo? Que tipo de reino tem valor nesse mundo? O reino poderoso, o reino rico, o reino que subjuga os outros reinos. É este o reino que tem valor. Eles ainda têm esse senso de valor na cabeça deles. E é isso que eles querem. E é isso que eles estão atrás. Eles não entenderam nada do que Jesus falou até aqui. Aliás, eles só vão entender depois da ressurreição. Só no último capítulo de Lucas que eles vão entender. Então, mas por que eles não entendem? Essa é a pergunta. Por que eles não entendem? Aí, às vezes, eles não entendem porque os dizeres de Jesus eram muito difíceis. O que Jesus está falando aqui é muito complexo, não dá para entender. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, é difícil de entender Jesus dizendo, eu vou entrar em Jerusalém, lá eu vou ser entregue aos gentios, eles vão me prender, me humilhar, me bater e me matar. É difícil de entender isso? É assim ou não? Qualquer criança que pode entender isso, não pode? Então por que os discípulos não entenderam? Se não era nada difícil. Eles não entenderam o que Jesus estava falando, entenderam o que Jesus estava falando. Mas eles não entenderam uma coisa. Eles não entenderam como o que Jesus estava falando ajudaria Jesus a cumprir com aquilo que eles achavam que ele tinha que cumprir. Eles não entenderam como Jesus, sendo o Messias, podia sofrer, ser torturado e morrer e cumprir com o propósito que ele veio cumprir, que é o qual? Governar Israel, subjugar os inimigos dele, salvar a nação, salvar Israel. Como que se entregar, sofrer e morrer, cumpriam com essas coisas, Jesus? Não fazia sentido na cabeça deles, porque eles ainda estão esperando um Messias guerreiro. Eles ainda estão esperando um Messias que vai subjugar Roma, que vai libertá-los de Roma. Eles não entenderam ainda para que Jesus veio. Eles ainda têm o Jesus da população, o Jesus popular, o Messias que todo mundo espera. O Messias que é o guerreiro, o libertador, que vai trazer prosperidade e libertação para todo mundo. É isso que eles esperam. E é por isso que eles não entendem o que Jesus está fazendo. Contudo, essa não é apenas a cegueira dos apóstolos. Porque, aliás, Jesus está falando para quem aqui? Para os apóstolos. Porque ele separa os 12. Ele está falando daqueles que vão levar a igreja adiante, que vão formar a igreja, os 12 que sempre andaram com Jesus. Ele está falando para o seu corpo, para aqueles os principais que estão sempre com ele, para os apóstolos. Os apóstolos não entenderam Jesus. Então, eles não entenderam, mas nós também somos como eles. Por quê? Porque nós não entendemos, muitas vezes, o que Jesus está fazendo na nossa vida. Porque, se lembre que Jesus agora ele está caminhando para Jerusalém para se entregar, para morrer. Mas, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida, e nós estamos caminhando com Jesus, andando com Jesus, e nós passamos por sofrimentos, nós passamos por dificuldades, e nós não conseguimos encaixar as coisas. Fala, Jesus, como esse sofrimento, como isso que eu estou passando, se conecta com aquilo que o Evangelho me promete, com uma vida de abundância, com uma vida de bênção, com uma vida de o Senhor me guiar, está sempre comigo. Como que eu conecto essas coisas, Jesus?
o meu sofrimento, as minhas lutas, o que eu passo, não parece fazer sentido à luz das promessas do Evangelho. Sabe por que parece não fazer sentido? Porque nós também não entendemos o que é o Evangelho. Porque nós queremos o Jesus que os discípulos querem. O Jesus que acabe com todos os meus problemas. O Jesus que resolva tudo na minha vida. Que eu não passe mais por problemas, que eu não passe mais por angústias. O Jesus que cuida dos meus filhos, que cuida dos meus negócios, que cuida da minha família. Mas esse não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho é esse. Você vem. E eu tenho um propósito na sua vida, e um único propósito, de transformar a imagem do meu filho. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, de transformar, me transformar a imagem de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Não é te deixar rico. Não é que você tenha uma vida próspera e feliz. Pode acontecer? Pode acontecer. Contudo, se Deus precisa deixar-nos passar por dificuldades, por sofrimentos e por lutas, para nos transformar a imagem do seu filho, Ele vai deixar. Você quer uma prova disso? Ele deixou o filho dele passar. Então nós também não entendemos, nós também como os discípulos, somos cegos para essas realidades. Passamos por problemas e a primeira pessoa que nós questionamos é o Senhor. Como o Senhor pôde ser capaz de fazer isso? Por que estou passando por isso? Parece que a partir do momento que eu me converti, que eu estou na igreja, parece que eu estou em caminho de morte. E exatamente esse é o nosso chamado. É o nosso caminho de morte, a morte do eu todos os dias. A nossa autonegação, para que Ele reine na nossa vida. E a vontade dEle seja soberana. Então, assim como os discípulos, muitas vezes nós chegamos na igreja dessa maneira. Eu pensei, Jesus, que eu estava indo para Jerusalém, reinar com você, ser feliz, finalmente conquistar o reino. Mas eu estou indo para Jerusalém para sofrer e para morrer, porque todos os outros apóstolos vão morrer. Todos eles vão morrer. Eles vão morrer como Jesus morreu. Vão ser mortos, por amor a Cristo. É por isso que nas passagens paralelas, ele pergunta, será que vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E eles têm a capacidade de falar que sim. Realmente vocês vão beber mesmo, porque vocês vão morrer. Vocês vão ser martirizados, como eu. Então nós temos a imaginação de que seguir a Jesus é ter todos os nossos problemas resolvidos. E realmente Ele vai resolver, mas Ele vai resolver o principal problema da nossa vida, como nós vamos ver hoje. E aí, a gente começa a ver que os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Os valores do reino de Deus são diferentes do valor do mundo. Porque aquilo que o mundo chama de bênção, de prosperidade, de bom, Deus chama de maldição, de destruição. Aquilo que nós temos como prosperidade no mundo físico, nesse reino, para o reino de Deus, para as coisas de Deus, aquilo está podre, está sendo consumido por traça, e não vai ficar nada para trás. Não vai ficar nada para trás. Então existe uma inversão de valor. Eu já disse isso aqui na igreja, e eu repito de novo. Sabe por que a gente gosta de falar de ruas de ouro, mar de cristal, etc, etc, lá no céu? Porque a gente gosta de transferir para o céu o senso de valor das coisas do mundo. Mas no céu, a rua é de ouro. Sabe por quê? Porque no céu, ouro não vale para mais nada a não ser para pisar. Porque no céu só tem um que tem valor, e é Cristo. Amém. A alegria do céu é Cristo. A bênção do céu é estar com o Senhor. Não é a rua de ouro. Não são as mansões celestiais. É a presença do nosso Deus. É a presença de Deus Todo-Poderoso. Estarmos na sua presença todos os dias. Para a eternidade. É estar com Ele. E é isso que a gente vai ver agora na vida de Bartimeu. O cego Bartimeu. Porque a partir do versículo 35, e a gente vê na vida dele esse contrário de tudo aquilo que o mundo acha que tem valor.
Porque o Bartimeu, ele vai fazer agora um resumo de tudo o que Jesus ensinou no capítulo 18. Tudo o que Jesus ensinou no capítulo 18. Bartimeu, quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego. Porque ele é cego, se você conhece um pouquinho daquele tempo, já estudou um pouquinho do contexto da história do primeiro século, você vai ver que os cegos, eles não podiam trabalhar. Então, se ele é cego, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, o que ele vai ter? Nada. Então, qual que é o destino de uma pessoa cega, de uma pessoa deficiente? Mendigar. A pessoa tem que viver da esmola dos outros. E a família desses cegos, a família dos leprosos, a família dos deficientes, não queriam essas pessoas. Por quê? Porque eu tenho que sustentar essa pessoa dentro da minha casa. Então essas pessoas eram largadas na rua. Então a família deles não os aceitava e não os queriam. Eles eram rejeitados pela sua própria família. Então o que vocês acham que a sociedade fazia com eles? Os rejeitava, os marginalizava. E nós temos também, se você for para Levítico capítulo 21, nós temos uma lei que dizia assim: os cegos, os leprosos, os deficientes, eles não podem entrar no templo. Eles não podem adorar no templo. Eles não podiam entrar lá. Então eles eram afastados da família da fé. Então eles não podiam. Ninguém queria eles na casa deles. A sociedade não queria eles. E na cabeça deles, nem Deus queria eles. Você consegue entender a cabeça desse homem? Você consegue sentir o que esse homem sentia? Esse é o cego Bartimeu. Esse é o cego Bartimeu. Mas ele é o exemplo de tudo aquilo que Jesus ensinou no capítulo 18. Porque se você se lembrar das nossas últimas pregações, nós falamos sobre a viúva insistente no capítulo 18, versículo 1 a 8. E qual que é o grande ensino de Jesus? Aliás, aquilo é uma parábola, não uma história, uma parábola de Jesus. Jesus conta uma parábola de uma viúva insistente que ia ao juiz para o quê? Pedir que ele resolvesse a sua causa. E ela insiste, como nós vimos naquela parábola. Aquele homem, ele tinha de tudo, ele não temia Deus, não temia os homens, ele tinha de tudo para não atender ela. Aliás, a possibilidade dela conseguir ser ouvida era zero. A possibilidade dela ter sua causa atendida era zero. Mas ela não desistiu, porque ela entendia uma coisa: a minha vida depende disso. A minha vida depende disso. Então ela insiste até conseguir falar com o juiz e ter a sua causa resolvida. Assim é também Bartimeu, o nosso cego. Porque as pessoas passam e ele pergunta: o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando. Então ele sabe quem é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, insistir. E as pessoas falam: cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele é muito importante para parar para ouvir você. E Jesus está no caminho para Jerusalém. Jesus está indo para a morte, mas Jesus nunca está ocupado para ouvir o seu e o meu clamor. Então ele para escutar Bartimeu. Mas Bartimeu também representa o publicano. Lembra da pregação sobre o fariseu e o publicano? Uma outra parábola de Jesus: eles sobem para orar. Um se enche de orgulho. Um chega diante de Deus apresentando o quê? Os seus méritos. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou muito bom. Eu sou o cara. Obrigado, Deus, por causa disso. O outro fica de longe, não tem coragem de levantar a cabeça sequer e bate no peito. Jesus, Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Da mesma forma, Bartimeu chega na presença de Jesus e ele não apresenta nada, ele não tem nada para oferecer. A única coisa que ele tem e pode fazer é clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A próxima história que nos é contada é Jesus e seu encontro com as crianças. As pessoas começam a proibir as crianças: vocês não podem chegar perto dele. Jesus é muito importante para que as crianças cheguem perto dele. Mas ele, mais uma vez, diz: deixem vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino de Deus.
Ele nos ensina que se nós não formos como crianças, nós nunca entraremos no reino de Deus. Se nós não recebermos o reino de Deus como crianças, nós nunca entraremos nele. Como que uma criança recebe o reino de Deus? Com os braços abertos, com mãos estendidas, sem troca. Não tem nada que ela possa fazer, ela simplesmente pede, e ela acredita com todo o seu coração que ela vai receber. Bartimeu é da mesma coisa. Ele grita, as pessoas falam, você não pode ir até ele. Mas Jesus, deixem vir a mim, tragam a mim. E ele chega como uma criança, Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. E Jesus, então, o atende. Mas Bartimeu é em especial um contraste à última pregação, à última história, à última narrativa. O encontro de Jesus com o jovem rico. Com o jovem rico. Por quê? Porque o jovem, ele era muito rico. Ele era um homem importante na sua cidade, ele era um líder respeitado. Por onde ele passava, as pessoas falavam, ali vai um homem de Deus. Era um líder religioso. E os líderes religiosos naquela época eram muito respeitados. E tinham muito dinheiro, eram homens ricos. E esse, em especial, era riquíssimo, como diz o texto. Bartimeu é completamente o oposto dele. Por quê? Bartimeu, mais uma vez, ele é cego, pobre, desprezado. Ninguém queria ele. Se ele falasse, tem aquele ditado, né? Eu falar e um cachorro latir é a mesma coisa. Bartimeu é mais ou menos assim. Ele falar e um cachorro latir não faz diferença nenhuma. Ninguém queria ouvir ele. Esse é Bartimeu. Então não tem como ser mais opostos ou diferentes os dois. O Bartimeu, o cego Bartimeu e o jovem rico. Contudo, na sua cegueira, a cegueira desse cego o levou a uma vida miserável. Ele tinha uma vida miserável porque era cego. A sua cegueira levou a uma vida miserável, mas a sua miséria o levou a Cristo. A sua cegueira o levou a uma vida miserável, mas na sua miséria ele encontrou com Cristo. Em contrapartida, de um outro lado, a riqueza do jovem rico levou ele a uma vida gloriosa, mas a sua glória o baniu de Cristo para sempre. O afastou de Jesus para sempre. Um é atraído a Cristo por causa da sua falta de dinheiro, da sua miséria. O outro é repelido por causa do seu dinheiro. Mas eles também têm uma outra diferença. Qual que é a frase que chega o jovem rico para Jesus? Ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí ele tem a capacidade de dizer, depois de Jesus responder para ele, você conhece os mandamentos. E ele tem a capacidade de responder a Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Então eu estou dentro? Não. Você está fora e completamente fora do reino de Deus. Porque você não entendeu nada do reino de Deus. Nada. Então ele chega para Jesus dizendo, bom mestre. Agora, o cego Bartimeu, ele vê com os olhos espirituais. Ele não podia ver com os olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. E ele entende o que nem a multidão e nem o jovem rico entenderam. O que eles não entenderam? A multidão chega para ele, quando ele pergunta, quem está passando, o que está acontecendo? Está passando Jesus de Nazaré. O que significa isso? Jesus o Nazareno, aquele que vem de Nazaré, aquele que mora em Nazaré, o filho do carpinteiro. Agora ele está popular, agora tem um monte de seguidor, mas ele continua sendo o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré. Para o jovem rico, ele é mais um bom mestre, mais um no meio de muitos, mais um como os rabinos que nós temos, não faz diferença nenhuma. Mas ele sabe quem é Jesus. E ele exclama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que isso aqui é importante? Porque ele é o único
em todo o evangelho de Lucas que vai chamar Jesus de o filho de Davi. Porque o filho de Davi é um título messiânico. Jesus não usa esse título. Porque, aliás, Jesus nunca falou que ele era o Messias. Por que Jesus não usa os títulos messiânicos que eram usados naquela época? Porque Jesus tinha que desfazer uma coisa, a concepção de Messias que aquela geração tinha, como a dos apóstolos, era toda corrompida. Para eles, o Messias era o Messias guerreiro, o Messias lutador, como o rei Davi, que ia vir, que ia derrotar Roma, que ia trazer um reino de paz e prosperidade física para Israel. E Jesus não veio trazer nada disso. É por isso que Jesus nunca diz que ele é o Messias, apenas quando ele vai ser crucificado. Ele é o Messias. Mas esse homem entende quem Jesus é. E ele sabia quem Jesus é. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu, na sua cegueira, enxerga claramente quem Jesus é. O Messias, o Filho de Deus. Esse é Jesus. Enquanto para a multidão, Jesus é apenas o Jesus de Nazaré. Mas outro contraste que nós temos aqui é com o texto que nós acabamos de ler, do versículo 31 em diante. Jesus falando da sua entrega em Jerusalém, da sua morte em Jerusalém. Bartimeu, em último lugar, ele é um contraste com quem? Com os discípulos. Com os discípulos que podiam ver fisicamente, com os discípulos que andavam com Jesus, com os discípulos que viram os milagres de Jesus, os discípulos que ouviam os ensinamentos de Jesus. Todos eles participaram e viram todas as coisas. Contudo, eles viam, mas eles não percebiam, eles não entendiam. Eles eram cegos que podiam ver. Então, Bartimeu está aqui, essa cura está aqui, esse relato está aqui, como contraste de tudo isso. Apesar da sua cegueira, ele podia ver, enquanto todos os outros que podiam ver, ninguém podia entender nada e ver nada. Então, o encontro de Jesus com Bartimeu nos ensina uma coisa, e uma coisa muito importante. O que ela nos ensina? Que não ser capaz de ver Jesus é muito mais grave do que não ser capaz de ver. Não ser capaz de ver Jesus é muito mais grave do que não ser capaz de ver. Em outras palavras, você não ser capaz de ver espiritualmente é muito mais grave do que você não ser capaz de ver fisicamente. Ele não podia ver fisicamente, mas os seus olhos estavam abertos espiritualmente, e ele podia enxergar coisas que as pessoas não podiam. E aí Jesus ele chega para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Aí a gente olha, e se você é como eu, você já olha para esse texto, já vê a pergunta de Jesus, e fala assim: ô Jesus, essa pergunta sua para o rapaz é meio burra, não é não? Porque eu já fiz essa pergunta para mim mesmo um monte de vezes. Mas Jesus, essa pergunta é meio óbvia, é meio, né? Qualquer um, Jesus, dá para ver. Não precisa nem ser Deus para ver que ele está precisando. Mas não é tão óbvio assim quando a gente entende o contexto do primeiro século. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a cegueira, como a lepra, era algo que ninguém curava. Era tido como uma das doenças incuráveis. Por quê? Se você se lembra do texto, ou do encontro de Moisés com o Senhor, em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, e aí Deus perde, né, a paciência com Moisés e fala assim para ele, depois que ele nega, não vou, manda outro no meu lugar. Deus ele fala assim para ele, aí ele dá desculpa, eu sou gago, eu não sei falar, ele não fala que eu sou gago, eu não sei falar. Aí alguns comentários, alguns estudiosos vão falar que ele era gago, que ele desenvolveu uma gagueira pelo tempo de solidão no deserto. Outros vão falar que ele ficou deficiente da fala por causa que a sua mãe tinha que abafar a voz dele enquanto ele era pequeno para que os egípcios não ouvissem o choro da criança. Então tem algumas teorias sobre isso. Qual é a verdade? Só Deus sabe. Então, por algum motivo ele não falava muito bem. Moisés tinha um problema na fala. E aí Deus perde a paciência com ele e fala assim: ô Moisés, quem fez a boca e quem fez
o mudo ou o surdo? Ou quem dá a vida, Moisés? Não sou eu, o Senhor? Então agora você vai e cumpre o que eu estou te mandando fazer. Então nesse texto, de Êxodo capítulo 4, versículo 11, nós encontramos que Deus, Ele é aquele que faz a boca, aquele que torna alguém mudo, ou surdo, ou cego. Então na cabeça deles, a cegueira, a mudez, essas coisas, a lepra, eram o quê? Doenças que apenas Deus podia reverter, Deus podia curar, ninguém mais. Era o que alguns chamam de os milagres messiânicos, apenas o Messias podia fazer isso, podia curar alguém assim. Então, não é tão simples assim chegar para Jesus e perguntar, ô Jesus chega para ele, o que você quer que eu faça? Ele chega para Jesus e fala, eu quero ver. Por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele entende uma coisa, essa pessoa que eu estou falando não é como qualquer outro, esse é o filho de Davi, esse é o Messias, e o Messias pode me curar. O que ninguém mais pode fazer, o Messias pode, porque ele tem poder e autoridade para isso. Mas a segunda coisa, o segundo motivo pelo qual Jesus pergunta isso para ele, o que para nós parece muito óbvio, e para eles não eram, Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? Lembra que o caminho de Jericó para Jerusalém é um caminho muito comum. As pessoas passavam por ali para subir para o templo, para adorar. Então, passavam multidões, porque era muito perigoso andar sozinho ali. Você lembra da história, por exemplo, da parábola do bom samaritano? A pessoa passa ali sozinho e é assaltada. É esse caminho que ele está falando. Então, é esse caminho que ele está, aliás. Então, eles passam em grupos ali. Então, eles estão passando em grupos para ir ao templo adorar ao Senhor. Então, muitos mendigos ficavam ali esperando que esmola as pessoas que estão passando ao templo. Pessoas que são devotas a Deus, que amam o Senhor e que conheciam a lei do Senhor no Antigo Testamento que mandava cuidar dos pobres. Então, vai que sobra uma gorjeta para a gente aqui. Então, ele está nesse caminho porque ele está esperando o quê? Um dinheiro. Alguém lhe dê alguma coisa, porque ele é completamente dependente de esmola dos outros para sobreviver, senão ele não tem o que comer. Então ele está ali. Então Jesus chama ele, e Jesus quer saber se ele entendeu qual que é o problema da vida dele. Porque se você for para o texto, se for para Atos, no capítulo 3 de Atos, você vai ver que existe quase a mesma coisa. Mas Pedro e João, eles têm um encontro com quem? Com um aleijado. E aí o aleijado olha para eles e pede o que para eles? Dá um dinheiro aí. E Pedro e João falam o que para ele? Prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele levanta e ele anda. Então Jesus, ele quer ver se ele entendeu qual que é a raiz do problema dele, se ele entendeu o que Jesus pode fazer realmente por ele, ou se ele queria apenas um dinheiro. Porque na cabeça dele ele podia pensar assim, não, Jesus é famoso, Jesus tem muitos seguidores, ele tem lá 10 milhões de seguidores no Instagram, né? Então Jesus tem que ter um dinheirinho. Lá no YouTube o canal dele está bombando, então ele está recebendo alguma coisa do YouTube. Então ele provavelmente tem um dinheirinho aqui para me dar. Então Jesus queria entender, queria ver e perceber nele. Você sabe o que você precisa? Você sabe do que você precisa? Então ele chega para Jesus e ele demonstra mais uma vez que ele tem uma visão espiritual. Ele sabe a raiz dos problemas dele. Ele chega e fala para Jesus, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver de novo. Porque ele entende que todos os problemas da vida dele derivam do fato dele não poder ver. A raiz do problema dele é que ele não pode ver. Mas embaixo dessa raiz, mais profundo do que essa raiz, tem um outro problema que Jesus quer resolver, que é o relacionamento dele com o Senhor. Porque ele não apenas restaura a visão desse cego, ele não apenas diz, olha, veja então novamente. Ele não apenas faz o que ele faz com os leprosos, com os 10 leprosos, vão se mostrar ao sumo sacerdote, vão se mostrar ao sacerdote, e apenas um deles volta. Ele faz o quê? A sua fé o salvou. Porque
esse texto aqui, quando ele fala assim, versículo 42, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. A palavra original no grego aqui está salvar, salvou. A sua fé te salvou. Por que a fé dele foi salva? Ele não foi apenas curado, Bartimeu não foi apenas curado, ele foi salvo. Por quê? Porque ele entendeu que ele teve um encontro com o Messias, com o Filho de Deus, e que ele podia transformar, não apenas a cegueira dele, mas o relacionamento dele com Deus, porque agora, aquele que antes estava afastado do templo, aquele que antes estava afastado da comunidade, aquele que antes estava marginalizado, agora foi trazido de volta. Agora ele pode entrar no templo, agora ele pode adorar a Deus, agora ele tem acesso de novo à presença do Senhor, porque ele foi curado, salvo pelo Messias, o Filho de Deus. Ele não apenas ganhou sua visão de volta, ele ganhou salvação, ele foi transformado. Jesus queria então, e ele quer nos ensinar uma coisa, que nós precisamos diferenciar a causa do efeito. Todos os nossos problemas na nossa vida têm uma única causa, têm uma única raiz. Quando Jesus chega para você, e Ele chega para você hoje e te pergunta, o que você quer que eu te faça? Se Jesus chega aqui para você hoje e pergunta para você, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Qual a sua resposta? Porque Jesus, assim como chegou com Bartimeu, ele quer saber da sua vida hoje. Você entende a causa, a raiz de todos os seus problemas? Você entende? Porque para Bartimeu, ele podia chegar apenas e pedir, me dá um dinheiro. Jesus, a causa de todos os meus problemas é a minha falta de dinheiro, é a minha falta de trabalho, é porque minha família não me quer. Essa é a minha falta, esses são os meus problemas. Não, ele entende, o meu problema, Jesus, é que eu não posso ver. O meu problema, Jesus, é que eu estou afastado do Senhor. O meu problema é que eu não posso ir para o templo. Esse é o meu problema. Talvez você chega para Jesus, se Jesus te perguntasse isso hoje, Jesus, o meu problema é meu emprego, o meu problema é meu casamento, o meu problema são os meus filhos. Mas Jesus quer que você entenda a diferença entre causa e o efeito. Como que funciona isso? Todos nós, quando estamos doentes, nós temos vários efeitos daquela doença. A doença causa sintomas. Ela vai nos dar alguns sintomas. Mas os sintomas, porque os médicos, quando você entra no hospital e você tem uma febre muito alta, e você tem isso, você tem aquilo, os médicos não tiram os sintomas. Porque se eles tiram os sintomas, eles não conseguem achar a causa. Eles precisam achar a causa dos sintomas. Porque o sintoma, ele não é um fim em si mesmo. Ele está acontecendo por causa de uma causa inicial. Então Jesus, ele precisa curar e transformar a causa de todos os nossos problemas. Se Jesus chega para você e pergunta, o que é? O que eu posso fazer por você? Você sabe? Ele sabe. Ele sabe. E qual é a causa de todos os nossos problemas? O nosso relacionamento com Deus, ou a falta dele. Porque o nosso relacionamento com Deus está destruído, porque o nosso relacionamento com Deus está fora do lugar, e outras coisas entraram no lugar que o relacionamento de Deus deveria estar, nós vamos colher todo tipo de sintomas, todo tipo de problemas. A nossa vida vai entrar em colapso. É por isso que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Porque toda vez que nós colocamos alguém no lugar de Deus, a nossa vida começa a desmoronar. Então Jesus, ele vem, ele te pergunta por quê, ele me pergunta por quê, porque ele sabe qual que é o problema que ele precisa resolver na sua e na minha vida. E o problema é esse, o nosso relacionamento com Deus, que precisa ser transformado. Nós precisamos, como Bartimeu, de salvação. Mas como Bartimeu, mesmo sendo cego, podia ver todas essas coisas? Como que ele podia ter uma visão tão aguçada, mesmo sem poder ver? Como que Bartimeu conseguia ver essas coisas? Como? Por que ele era capaz? Porque tudo que atrapalhava ele a ver, foi tirado. Tudo que atrapalhava Bartimeu a ver as realidades espirituais, quem era Cristo e o que ele precisava, a causa, a raiz de todos os seus problemas, tudo isso que atrapalhava a sua visão de enxergar essas coisas foi retirado.
Como assim? Ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma riqueza, ele não tinha ninguém, tudo foi retirado, ele não tinha mais nada, nada. É por isso que ele podia ver claramente que Deus era a única coisa que ele precisava e que ele tinha. Muitas das vezes, o que acontece conosco é isso, a ilusão das riquezas, a ilusão dessa vida, a ilusão de muitas coisas que nós queremos e desejamos, essas coisas começam a embaçar a nossa visão, e nós não conseguimos entender, enxergar as realidades espirituais. Nós não conseguimos enxergar Cristo e quem Ele é. Como disse Tim Keller, nós só vamos entender que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos quando Jesus Cristo for tudo o que nós temos. Quando todo o resto for tirado e ficar apenas Cristo, então nós vamos entender que Ele era suficiente, sempre foi suficiente desde o começo. Que todas essas outras coisas que nós vivemos correndo atrás, é correr atrás do vento. Não vale nada. Mas no dia, e é por isso que os sofrimentos chegam à nossa porta, porque os sofrimentos eles vão tirando tudo aquilo que está embaçando a nossa visão. É por isso que o dia do luto chega, é por isso que o dia do desemprego chega, é por isso que o dia da falta do recurso financeiro chega, porque talvez essas coisas estão embaçando a sua visão de ver que a única coisa que você precisa, que eu preciso, é Cristo, e que Ele é suficiente. Bartimeu podia enxergar claramente essas coisas, porque ele não tinha nada que o impedisse. Tudo foi tirado. Então Bartimeu foi despido de tudo nessa vida, para que pudesse ser provido de tudo na eterna. Ele foi despido de tudo nessa vida, para que ele pudesse ser rico na eterna. Ele não tinha nada no reino físico, para que pudesse ser rico no espiritual. Mas nós queremos ser ricos no físico, e talvez, se der tempo, a gente pensa no espiritual. Então Jesus veio para nos curar da nossa cegueira, se tornando cego em nossos lugares. Porque Jesus não apenas perdoou, Jesus não apenas curou aquele cego. Jesus não apenas perdoou e curou você e eu. Jesus, ele teve que subir para Jerusalém e continuou o seu caminho para Jerusalém. E lá ele se entregou. E lá ele morreu. Para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. Para que eu e você pudéssemos enxergar que Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Mas ao terceiro dia, versículo 33, Ele ressuscitará. E Ele ressuscitou. E Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele é a garantia. A ressurreição é a garantia de que nós também ressuscitaremos com Ele. E que nós podemos e devemos nos preocupar com o espiritual. Olhar para Cristo. Para Cristo. Porque tudo isso aqui vai passar. E a única coisa que vai ficar é a raiz, é o centro, é a causa, que é Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque tantas e tantas e tantas vezes nós não conseguimos enxergar que o Senhor é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Porque a ilusão das riquezas, a ilusão de uma vida próspera, a ilusão daquilo que nós viemos buscar muitas vezes nesse país, ó Pai, nos cega às realidades espirituais. Nós te pedimos perdão, te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a viver como Bartimeu, a estarmos com os olhos da fé abertos, com os olhos espirituais abertos, para que possamos discernir aquilo que é espiritual daquilo que é passageiro e terreno, aquilo que é importante e aquilo que vai passar. Nos ajuda, Senhor, a viver buscando e colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos,
no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.